Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, irmãos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta-feira, dia de estudo bíblico na nossa igreja. Estamos em uma jornada por Gênesis. Já estamos no capítulo 23 nessa noite. Convido você por hora a ler os versículos 1 e 2 comigo. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração nessa noite. Mais uma vez, essa é a nossa esperança e nossa oração nessa hora. Esse capítulo 23 de Gênesis, ele tem 3 pontos principais. A morte de Sara, a negociação do local onde ela seria sepultada e o sepultamento de Sara. O texto já nos diz que Sara viveu 127 anos e ela então veio a falecer na cidade, ali na região de Hebrom, que aí tem esse nome por qual ela era conhecida, né? Na terra de Canaã, de Kiriat Arba. O verso 2 nos informa que após Abraão absorver evidentemente e externar os seus sentimentos pela morte da esposa querida, ele vai iniciar as providências para o sepultamento da mesma. E os versos 3 e 4 já nos informam o seguinte: depois Abraão levantou-se da presença da falecida, falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar
minha falecida mulher. Abraão, o patriarca, vivia como estrangeiro e já estava em Canaã, na terra prometida por Deus para ele. Mas a disposição dele em enterrar Sara naquelas terras tem para nós uma circunstância, tem para nós uma informação, e ela nos aponta para algo que é por demais maravilhoso e que uma simples olhada talvez não nos faria perceber tudo o que tem nessa questão. Ele sente a perda momentânea, mas sabe que a morte não tem a palavra final. Abraão lamentou, mas também mostrou a esperança em Deus ao se levantar e providenciar o enterro de Sara na terra da promessa. Então esse ato de Abraão já começa a nos ensinar algumas coisas. É assim que, como crentes, nós precisamos enfrentar o aguilhão da morte, com a certeza de que a morte não tem o poder de alterar a promessa e nem apagar a esperança. Pastor, ainda não estou compreendendo tudo. Nós vamos caminhar no texto e certamente você vai entender o que eu estou lhe dizendo. O texto segue e nos diz o seguinte: os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a falecida. Então Abraão se levantou, se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Et. Querido, Abraão recebe uma honraria. Aquele povo tinha por costume comprar seu terreno onde queria ser sepultado e construir mausoléus, palacetes da morte, para ostentar o luxo, para ostentar poder, para ostentar a memória, mesmo depois de mortos. É bem típico ainda, quando nós vamos nos cemitérios, alguns palacetes e mausoléus construídos no cemitério com o intuito de oferecer alguma honraria e alguma homenagem, vamos assim por dizer, ao morto. E isso está sendo oferecido a ele para o sepultamento de Sara, sua esposa. Mas ele se curva, dispensa essa honraria e faz um pedido. Ele diz: olha, eu gostaria que vocês intercedessem junto a Efron, que é o filho de Zoar, e é o dono de um terreno onde está uma caverna de nome Macpela, e ele sabe que ele é o dono dessa caverna, e ele pede então, nos versos de 8 a 10 aí, que seja feita essa intercessão até Efron para que ele compre esse lugar, e na realidade ele quer somente aquela caverna para fazer dali o sepulcro de Sara. O texto nos diz que Efron foi procurado e ele vai dar uma resposta a Abraão no verso 11. Ele diz: de modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Lendo esse verso, a gente pode até pensar que ele estava usando as pessoas que estavam ao seu redor para servirem de testemunha da sua generosa doação. Mas o verso anterior diz que ele bradou em alta voz, e alguns apontam que ele foi generoso, outros apontam que
ele queria abrir uma negociação. Eu vejo que na realidade ele queria atrair para ele holofotes, ele queria atrair para ele, no meio dos seus compatriotas, ele queria atrair algum louvor, sabedor da fama e da posição de Abraão. E os versos 12 e 13 são taxativos, quando dizem que Abraão também se inclinou diante dele, num ato de gratidão, evidentemente, dispensa a doação e se dispõe e diz para ele que quer pagar por aquele terreno. A gente talvez não entende, mas quando a gente vai ler lá na frente, já na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 24, no verso 24, quando Davi havia cometido um grave pecado de ter contado o povo e o anjo da morte estava visitando a cidade, recolhendo as almas, ceifando vidas, ele quer consertar isso com Deus e aí ele quer construir um altar. E no verso 24 nós lemos Davi encontrando com Araúna e Araúna doando para ele aquele terreno. Araúna diz para ele fala com o objetivo que é aquele terreno, e Araúna diz: não, eu vou te dar de presente essa eira, esse terreno para você. E então nós somos surpreendidos no verso 24 com a resposta de Davi em 2 Samuel 24 e 25, quando ele diz assim: porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com toda a terra, e cessou aquele castigo de Israel. Então essa teoria de que Abraão possuiu como propriedade, eu vi alguns narradores falando sobre isso, que a única coisa que Abraão possuiu como propriedade de fato, escriturada, vamos assim dizer, de toda a promessa que Deus lhe fez 60 anos antes de lhe dar, foi a sepultura a qual ele comprou de papel passado, vamos assim dizer, para sua mulher. E aí muitas narrativas e muitos devaneios são criados, mas o fato é, a sepultura de Sara nos ensina algo tremendo. A lição é muito mais preciosa do que essas supostas narrativas. A sepultura de Sara nos ensina que a terra prometida não é uma propriedade. A sepultura de Sara nos ensina que além de uma terra, meramente uma terra, como Israel até hoje constrói essa ideia de um trono na terra, um rei voltando, governando para aqueles que não aceitaram o Messias, Abraão está nos ensinando que, ao invés de avaliarmos a terra prometida como propriedade, nós precisamos entender que a terra prometida é um lugar. E ele está elevando então aquela condição de propriedade a um lugar. E que lugar será esse? Um lugar em Canaã, onde seria sepultada a sua esposa. Queridos, se nós formos ler todo o livro de Gênesis, nós vamos ver no capítulo 25, nós vamos ver no capítulo 49 e no capítulo 50, que depois de Sara foram sepultados ali, naquele mesmo local, Abraão, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó. E aí eu preparei esse slide aí, é onde é hoje apontado como o túmulo dos patriarcas, e aí é a vista do lado sul da mesquita em que ele está instalado. Por quê? Porque nas divisões e nas separações ali, nas guerras e naquele negócio todo, os árabes ficaram com essa parte dominada. E essa parte dominada, os árabes ergueram uma mesquita bem próxima. Alguns afirmam que está em cima, outros afirmam que está ao lado da capela, da caverna de Macpela. E os judeus chamam aquele lugar de Me'arat HaMakpelah, que significa o túmulo das duas sepulturas, porque sempre foram sepultados casais. Alguns rabinos judeus chegam a afirmar que a razão que levou Abraão a escolher sepultar Sara ali, porque havia indicativo de que
Adão e Eva estavam sepultados ali, mas não temos nenhuma comprovação bíblica disso. Os árabes chamam o lugar de Aram el-Khalil, que significa o lugar sagrado onde está sepultado o amigo de Deus, uma referência a Abraão. Então, querido, Abraão transformou aquele lugar de propriedade em um lugar que representaria o quê? Nós vamos entender, vamos voltar ao texto. Efron quis se autopromover, dizendo que seu presente, inclusive, era valioso. Ele colocou um preço lá em cima. Olha o que ele diz nos versos 15 e 16. Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata. O que é isso entre mim e você? Sepulte ali sua falecida. Ele quis ainda enaltecer ainda mais o presente que ele estava dando. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que esse lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Querido, se nós formos comparar preço e peso, isso foi mais caro do que a eira de Araúna, foi mais caro que o terreno que Jeremias adquiriu. Então nós não vamos perder tempo nisso, porque o que eu vejo é que alguns defendem que o preço foi injusto, outros defendem que a razão que levou ele a apresentar esse preço é porque ele era um mercador e queria negociar com Abraão. Eu sei que Abraão encerrou a cena e pagou, é o que diz o verso 16. Abraão ouviu Efron dizer isso, pesou-lhe a prata de que esse lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Lembra que quando Davi comprou a eira, ele falou, eu não quero nada que não me custe diante do Senhor. Abraão está afirmando isso, e essas palavras que Davi vai repetir mais tarde estão embasadas no mesmo intuito em que Abraão está se propondo. Abraão compra esse terreno. Abraão sepulta a sua esposa. Olha o que diz os versos de 17 a 19 no capítulo 23. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno no redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. As informações são minuciosas por Moisés, porque elas nos apontam algo muito maravilhoso. Na narrativa de Moisés aqui, ele diz, foi feito dessa forma. Lá em Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, que está na terra de Canaã. Querido, o que nós precisamos entender, e duas notas são importantíssimas, e nós precisamos fazer menção delas, porque elas nos dizem muito a respeito da promessa. A primeira porção de terra física registrada na história, onde se ergueria o povo dos quais a descendência traria o segundo Adão, ela vai abrigar como primícia em seu seio a mulher através da qual Sara, Deus fizera instrumento da promessa que traria o remanescente da aliança. Talvez você não entenda nada e diga assim, não compreendi nada. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro Adão e a derrota da humanidade passa pela mulher. Por isso que Paulo, quando escreve aos Hebreus, diz, Adão não pecou, quem pecou foi a mulher. Por quê? Ela foi a porta de entrada. Ela foi o instrumento que o maligno usou para derrubar a humanidade. Agora, Sara está sendo honrada e sepultada na porção de terra que mais tarde vai ser reconhecida como a nação de Israel, oficialmente como foi pela ONU. Mas, oficialmente naquele tempo, o canto, o lugar que seria reconhecido já como aquilo que Deus prometera, como porção oficial da nação através da qual viria o Messias, é a sepultura de Sara.
E aí algumas lições e um aprendizado muito importante, ele vai nos chegando e nós precisamos entender isso. E para isso nós precisamos caminhar na palavra. O livro de Hebreus nos revela muito, e o livro de Hebreus vai nos ensinar coisas preciosas a respeito dessa transição e a respeito desse encontro da promessa com o ato de Abraão. Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha o resumo aí da promessa. A fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Agora olha aqui. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora olha aqui. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão caminhava na terra, mas com os olhos na Jerusalém celestial. Preste bem atenção nisso. Deus estava executando o seu plano em Cristo. Dessa geração, é de Isaque, que eu vou trazer uma nação, que virá o Salvador, que virá o Messias. Ou seja, Deus estava executando o seu plano em Cristo. E a conclusão, eles não chegariam a ver. Eles não veriam acontecendo tudo, eles morreriam antes, mas morreram na certeza da fé de que se cumpriria a promessa que Deus fez. Diante disso, Abraão enterra Sara na terra da promessa, demonstrando sua fé de que Deus levaria até o fim a promessa que lhe fizera. Querido, nós já estamos numa fase muito mais avançada do plano de Deus do que Abraão esteve. Para Abraão foi impossível alcançar a chegada do Messias. Para mim e você, nós já alcançamos a chegada do Messias. Nos falta a última parte da promessa, nós alcançamos a ressurreição do Messias, nós alcançamos a ascensão ao céu do Messias, e agora só nos falta a última parte da promessa, quando ele voltará em cima da mesma nuvem que subiu para buscar a sua igreja. A pergunta é, diante do estágio dos planos de Deus, da sua promessa, como nós nos comportamos diante dela? Como Abraão? Ou nós esquecemos que somos peregrinos? Abraão já estava na terra que Deus havia dito que seria para ele e sua descendência, mas ele disse para aquele povo, eu sou peregrino nessa terra. Como é que você tem caminhado nessa terra? Se sente dono? Já foi tomado por esses arroubos e por essas chamadas de ter uma promessa sobre você? Você é o filho da promessa, você tem direito, você tem que conquistar, você tem que possuir. Olha que Abraão foi chamado a acreditar nessa filosofia, quando no verso 6 do capítulo 23 disseram para ele, escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Aquilo foi dito para elevar o coração dele. Olha, escolha a melhor sepultura. Se algum de nós aqui já tiver comprado, preparado um mausoléu, tiver tudo pronto, nós doamos para que a sua esposa seja sepultada. Mas Abraão trocou a honra, a glória, as pompas desse mundo por uma semente de fé na promessa, na palavra de Deus. Diante da morte, qual é a minha convicção e qual é a sua convicção? Eu sei que muitas pessoas preparam verdadeiras homenagens aos funerais. E que isso vai fazer diferença depois da morte? Abraão sabia que o que ia fazer diferença depois da morte de Sara não era o seu sepultamento. O que ia fazer diferença depois da morte de Sara foi como ela morreu. E ela morreu na fé. João capítulo 5, versículo 24 diz, na verdade, é Jesus dizendo, vos digo que quem ouve a minha palavra, Sara ouviu a promessa, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Abraão não tinha essa palavra, mas era isso que ele queria. Sara está na cidade cujos fundamentos foram construídos por Deus. Você possui alguma esperança diante da morte? Ou a morte é algo que para você é algo assombroso? Você está pronto pela fé
na promessa de Deus em Cristo? Querido, nós precisamos com muita frieza analisar isso em nossos corações. De volta a Hebreus no capítulo 11, e se você observar o capítulo 11, ele vem listando desde Abel até Abraão e Sara. Mas quando chega em Abraão e Sara, o escritor de Hebreus para fazer a seguinte observação. Todos estes que ele listou acima morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não tinham os olhos de ver a promessa se cumprir na terra, mas sabiam que aqui eles peregrinavam, mas na casa edificada por Deus, a certeza eles desfrutariam. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. O que você quer dizer com isso, pregador? Abraão enterrou Sara, mas Abraão não enterrou sua fé na promessa feita na palavra de Deus. Isso é muito importante. O cumprimento total da promessa de descanso se dará somente no céu, para mim e para você, junto com Jesus. Muitos, por não saber, ou talvez por não viver isso, ou influenciados e ensinados erroneamente sobre um evangelho fácil de que se Jesus entrar na sua vida, todos os seus problemas vão acabar. Eles vão passar a vida nessa terra procurando um Jesus que lhes dê solução e livramento para as dores, para os problemas terrenos, para as doenças, para as dívidas, para os desempregos, para os problemas conjugais. Mas eles nunca vão viver essa vida à procura de um Jesus que os levará para a cidade edificada por Deus. E aí a palavra é categórica. Em 1 Coríntios 15, 19 ela diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse evangelho que te chama para pensar em Cristo somente nessas coisas da terra é o evangelho dos miseráveis. 2 Pedro capítulo 3, de 11 a 13 nos diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos. Os elementos se derreterão pelo calor. Após falar de todo o terror, é o que ele diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos. Nós, por causa da promessa que Deus fez, temos a esperança que não é confundida, que não é transtornada ou abalada, porque ela está firme na palavra que Deus deixou para mim e para você. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você espera na esperança dos miseráveis, que só esperam para essa terra, para essa vida? Ou você espera no Senhor, na indestrutível promessa que Ele nos fez? Vou para o Pai, vou preparar um lugar e voltarei para buscá-los. Na promessa que foi dita em Atos capítulo 1, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele voltará, assim como subiu, para buscar a sua igreja. Onde está a sua esperança? Eu oro nessa hora para que sua esperança esteja em Deus, e que você não seja mais um possuidor dessa terra, mas seja um homem que viva nessa terra pronto para deixar tudo aqui, porque é um forasteiro, é um peregrino, aguardando a cidade santa, a Jerusalém celestial, construída nos fundamentos do Senhor. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Nós aprendemos nessa noite mais um pouco na Tua palavra. E a exemplo do nosso pai Abraão, pai da fé, nós também esperamos a cidade celestial. Nós também esperamos a cidade dos céus, a edificada pelo Senhor.
Por isso nós te pedimos, Deus, conserve em nós a esperança, a fé de que um dia, partindo dessa vida, estaremos na tua presença, desfrutando da cidade santa e da glória do Senhor na cidade santa. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor derrame graça sobre sua vida. Quero impetrar a bênção sobre sua vida. Estende suas mãos e seja abençoado nessa hora. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações, conforto, direção e unção do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora se reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite abençoada, sono de paz e tranquilo, restante de semana de vitórias, em nome de Jesus.